Boa noite, senhoritas e senhores, meus queridos do terceiro ano. Agora nós vamos para o tema 17. Nós terminamos aí na aula passada sobre o período joanino, né? Que é muito bacana, fácil demais. E depois, logo nós vamos ver as independências aí, a independência nossa, né? Agora, o mais legal do tema 17 é que vocês vão ver as diferenças e como é que a independência na América Espanhola ela vem ocorrer. Essas colônias elas vão se emancipar e o que foi que impulsionou para que elas então elas se emancipassem. E uma coisa muito interessante é que na maioria delas se tornam republicanas. E nós temos essa diferença. Imagina, nós vamos nos tornarmos independentes em 1822 e a república só vai acontecer em 1889. Enquanto que essa maioria daqui, de todas essas colônias aqui, tem datação aqui, ó, começa a acontecer conflito em 1808, depois 1819, 1830, 1810, 1850, 1821. Elas já se tornam, uma boa parte se torna independente e aí republicanos. Então vamos lá. E basicamente eu vou ler, porque o resumo, o contexto, ele dá no início o contexto histórico, onde acontece isso, embasado em quê, e depois ele vai dando só pormenores. Então ele vai citar cada um que eu vou ler para vocês ficarem inteirados. O que vai exercer então uma forte influência sobre as demais colônias europeias nesse novo mundo? Foi a Revolução Americana, que depois ela vai gerar o que? Independência dos Estados Unidos. E o que está acontecendo? Esses ideais de autogoverno, de soberania popular, que era pregado durante esses processos das colônias inglesas, acaba servindo muito de estímulo a outras colônias americanas, que acabam inspirando o quê? Movimentos revolucionários dentro desse velho mundo. E uma das coisas que não tem como nós deixarmos de analisar, infelizmente, tudo é o plano econômico. No plano econômico, esses ideais liberais começam a fazer o quê? A livre negociação de mercadorias. E aí ela vai se confrontar com quem? Com o monopólio comercial. E automaticamente, né, esse monopólio comercial dos impérios coloniais, e também com que as colônias elas começam a desenvolver um cenário de crise, em detrimento disso tudo que foi dito, isso lá na segunda metade já do século XVIII, né? E aí então acaba acontecendo o quê? Eles não começam a querer mais aceitar diante disso tudo que está acontecendo em todo lugar. Eles não aceitam, então, o chamado pacto colonial mais. Vocês podem ver que quando eles exigem a volta de Dom João VI, e automaticamente, junto com Dom João VI, eles pedem que Dom Pedro retorne. Por quê? Porque eles queriam que uma colonização com pacto colonial. É claro, né? Então o choque entre o capitalismo industrial e o mercantilismo acaba o quê? Exercendo uma forte influência no processo de independência. Porque o mercado ele está gerindo. Então, quando a pessoa ela começa a dar uma abertura no mercado, devido a esse processo liberal, a esse mercantilismo, a compra, a venda de mercadoria, isso vai fazendo o quê?
com que haja, então, um movimento interno daquela economia. E aí o povo começa a entender o quê? Aqui no Brasil foi o quê? A abertura dos portos às nações amigas. Eles começam a entender que não há necessidade de ligação nenhuma, nem pacto colonial com a metrópole. Então eles vão fazer o quê? É como se houvesse aqui desvendado. O momento era oportuno, pelo que estava acontecendo, essa política de novos ideais liberais, o mercantilismo, ele vai abrindo os olhos. E ainda por cima, Estados Unidos, então, com essa revolução americana, vai trazendo todo esse impacto. E algumas outras, então, que vão depois, que vão se emancipando, ainda tem os ideais, o quê? Iluministas. Então, o contexto histórico é esse, que vai gerar tudo isso. Agora, o quê? Existem problemas internos nas metrópoles que abrem precedentes para que isso ocorra. E isso você viu aí, o problema que houve do bloqueio continental aqui no Brasil, lá em relação à França, né? Ela determinando que ninguém comercializasse. Portugal tinha um problema sério com a Inglaterra, acaba então sendo escoltado para a Inglaterra. Então existem problemas advindos para que isso então acaba acelerando processos. Então vamos lá. A América Espanhola, os processos de colonização, de emancipação dessas colônias, apresentam então particularidades que os diferenciavam do processo da colônia inglesa, claro. A começar pelo quê? Dessa diversidade étnica e social de toda essa sociedade. Na organização social da América Hispânica, os grupos sociais se dividiam da seguinte forma. É muito legal isso. Chapetones. No topo da pirâmide social eram espanhóis que dominavam a alta administração pública, religiosa e militar. Crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na colônia, que pertenciam a uma aristocracia composta de latifundiários, comerciantes, profissionais liberais e membros do baixo clero. Os crioulos, porém, não podiam ocupar cargos públicos mais elevados, pois eles eram reservados somente aos espanhóis. Mestiços e mulatos, frutos da união de espanhóis com indígenas e negros. Compunham a maioria da população e, em geral, eram trabalhadores livres, dedicados a pequeno comércio e ao artesanato. Indígena, mão de obra explorada na mineração e na agricultura, posterior e gradativamente substituída pela mão de obra africana. Eram mantidos concentrados principalmente, no caso, na região aí do Caribe, onde o trabalho escravo era utilizado nos plantations tropical. Por que essa referência que ele faz a isso? Para a gente entender a diferença da emancipação dos Estados Unidos, ok? Então, no caso aí das outras regiões da América que vão se emancipar, então ele quer falar como que era essa classe social. Aí agora vamos ver como que acontece a independência. Ele dá um plano histórico do que estava acontecendo lá na metrópole. Olha que legal. Os conflitos entre países e as revoluções liberais na Europa foram determinantes para o sucesso de independência na América Hispânica. Nesse contexto, durante a segunda invasão francesa à Espanha, em 1808, olha aí, vocês verem, francesa à Espanha, em 1808, Napoleão Bonaparte destituiu Fernando VII e fez com que seu irmão José Bonaparte ocupasse o trono, o que acarretou o quê? Declínio do mercantilismo e fragilização do pacto colonial. Então isso aí demonstra o quê? O problema que eu falei para vocês. E quando traz esse problema, eles começam a experimentar, então, porque quebra o pacto colonial, é claro que algumas coisas, então, vão aparecer e eles começam a ter noção. No lugar da administração espanhola, as elites coloniais criaram formas autônomas de governo, que era chamado de juntas governamentais.
Então a gente está vendo aí o quê? Problemas sendo criados e que agora precisam ser resolvidos. E o que está comandando? Esse momento liberal, o mercantilismo, então eles vão em busca dessa independência, é claro. Então, a América, sob domínio espanhol, dividia-se em 4 vices-reinos e em algumas capitanias gerais. Os vices-reinos eram órgãos espanhóis na América, controlado pelo Conselho das Índias. Na Espanha, o que foram criados em 1524 para exercer o controle metropolitano na região. Ao longo do processo de independência, até 1838, essas unidades administrativas deram o quê? A origem a 15 repúblicas. Aí, ó. Aí ele vai falar sobre cada uma. Processo de independência de cada uma delas. Venezuela. Na capitania geral da Venezuela, os crioulos, sob o comando de Francisco Miranda, instauraram uma rebelião em 1807 e foi reprimida pelas forças legalistas, que eram fiéis à Espanha. Novos conflitos acabam eclodindo aí em 1808 e se estenderam até 13, quando os revolucionários tomam a capital de Caracas e oficializam a independência. Colômbia, Equador e Panamá. Em 1819, os revolucionários conquistaram Bogotá, capital da Nova Granada, e proclamaram o quê? A República da Gran Colômbia. Em 1830, a Gran Colômbia desmembrou-se, dando origem às novas repúblicas. México e América Central. Um levante de indígenas e mestiços, liderado pelo padre Miguel Hidalgo, deu início à luta revolucionária, que acabou fracassando em 1810. A luta popular pela independência acaba prosseguindo sobre a liderança do padre José Maria, transformando-se em uma guerra civil entre população indígena e mestiça, que tomou à frente a batalhas contra a elite crioula, que lutava para não perder seus privilégios. A independência foi efetivamente proclamada em 1821, quando as forças rebeldes se uniram sob a liderança do general Agustín. Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 25 de maio de 1810, uma revolução liberal comandada pelas elites crioulas locais instalou em Buenos Aires uma república intitulada Nos Ideais Iluministas, inspiradas nos ideais iluministas, no episódio que ficou conhecido como a Revolução de Maio. A província do Paraguai não aceitou o poder instituído em Buenos Aires e declarou independência em 1811, formando a própria junta. Em 1818, o Uruguai tornou-se independente, mas acabou sendo invadida e anexada à América Portuguesa durante a Guerra do Paraguai, que vocês já viram, passando a ser chamado de província cisplatina. Apenas em 1828, o Uruguai se tornaria de fato um estado independente. Chile. A Argentina uniu-se ao Chile, sob o comando do general José San Martín, formando o Exército Libertador dos Andes. Em 1817, 4.000 soldados chegaram à capital Santiago, unindo-se aos rebeldes. Em 18, depois de tanto combate, eles acabaram então com a independência proclamada do Chile. Peru e Bolívia. A independência do Peru foi conquistada em 21, após a invasão de Lima, sente resistência espanhola por tropas revolucionárias. Contudo, o interior do território continua a ser controlado pelos espanhóis, com o apoio dos membros da elite crioula, que não queria nunca perder. Vocês estão vendo que toda hora essa elite ela não quer perder os privilégios que tinha. A consolidação da independência, então, só acaba em 1824, quando os espanhóis foram, enfim, derrotados. E aí foi fundado o Alto Peru. Em 1825, desmembrou-se, dando a origem às repúblicas do Peru e da Bolívia. Ok? Então, dá para a gente entender um pouco desse contexto histórico, né? Falou
Um abraço e até a live.